Como está sua vida de oração hoje? Quando você parar para refletir sobre sua jornada de fé, como você descreveria sua experiência com a oração? Será que tem sido um momento de conexão genuína com Deus ou apenas uma rotina? Essas são perguntas importantes, porque a oração é mais do que simplesmente apresentar nossos pedidos a Deus. Muitas vezes, vemos a oração como um meio de alcançar soluções rápidas ou resolver problemas. Mas, na verdade, ela é um convite para nos aproximarmos de Deus de uma maneira íntima e profunda. Orar é conversar com o Criador do Universo, é nos derramarmos diante dele, expressando nossos corações, medos, alegrias, tristezas e, acima de tudo, nossa confiança em sua vontade e sabedoria. Jesus Cristo, nosso maior exemplo de vida e espiritualidade, frequentemente se retirava para orar, buscando comunhão com o Pai. Em Lucas, capítulo 5, versículo 16, vemos que Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Ele sabia que a oração era a chave para manter uma conexão ininterrupta com Deus. A oração, para ele, não era apenas um ritual ou uma tarefa a ser cumprida, era uma necessidade vital para sua caminhada na terra. Portanto, a oração é muito mais do que uma lista de desejos ou um momento de desabafo. Ela é, em sua essência, uma conversa íntima com Deus. E como qualquer conversa significativa, ela envolve não apenas falar, mas também ouvir. Quantas vezes já oramos sem parar para escutar o que Deus deseja nos dizer? A oração é uma via de mão dupla, onde podemos abrir nosso coração e, ao mesmo tempo, aprender a discernir a voz de Deus em nosso espírito. Ao longo deste roteiro, vamos explorar como podemos nos aprofundar na vida de oração, aprendendo com exemplos bíblicos e aplicando princípios práticos que nos ajudarão a crescer espiritualmente. Prepare-se para uma jornada transformadora, onde o seu relacionamento com Deus será renovado e fortalecido por meio da oração. Antes de continuar com o nosso conteúdo, se você ama histórias bíblicas que inspiram e ensinam, este canal é para você. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nossos vídeos. Junte-se a nós e descubra como as lições da Bíblia podem transformar sua vida. Você já se encontrou em um momento da vida em que sentiu a necessidade de orar com todas as suas forças, como se sua alma estivesse clamando a Deus? Essa é a essência da oração fervorosa. Quando oramos fervorosamente, estamos nos abrindo completamente a Deus, sem reservas. É uma oração que vem das profundezas do nosso coração, movida por uma paixão sincera e um desejo ardente de se conectar com Ele. Tiago, capítulo 5, versículo 16 nos lembra que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Isso significa que Deus não está apenas interessado nas palavras que proferimos, mas também no estado de nosso coração. Quando oramos fervorosamente, demonstramos nossa total dependência dele, confiando que ele ouve e responde. Um exemplo poderoso de oração fervorosa é a história de Ana, mãe do profeta Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 a 20, Ana estava em profunda angústia, clamando ao Senhor por um filho. Sua oração não era mecânica ou superficial, era uma oração cheia de paixão e dor, com lágrimas e súplicas. Deus ouviu seu clamor e a abençoou com o filho que tanto desejava. Ana nos ensina que, em nossa aflição, podemos nos aproximar de Deus com todo o nosso ser, confiando que Ele escuta nossas súplicas. Outro exemplo de oração fervorosa é Jesus no jardim do Getsêmani. Sabendo que enfrentaria a cruz, Jesus orou intensamente, a ponto de seu suor se transformar em gotas de sangue. Mateus, capítulo 26, versículo 39. Ele estava angustiado, mas, mesmo assim, submeteu sua vontade à vontade do Pai. Essa oração fervorosa de Jesus nos mostra que, em nossos momentos mais difíceis, podemos confiar em Deus e nos render ao seu plano perfeito. Para trazer fervor à nossa vida de oração, precisamos ser honestos com Deus. Ele conhece nossos corações, nossas angústias e nossos desejos. Quando oramos, devemos nos derramar diante dele, sem medo de sermos vulneráveis. Não se trata de encontrar as palavras certas, mas de nos abrirmos completamente ao nosso Pai Celestial. Como você pode trazer mais fervor à sua vida de oração? Uma das maiores perguntas que muitos cristãos têm ao orar é: estou orando conforme a vontade de Deus? Isso é algo importante para refletirmos, porque a oração não é um meio de manipular Deus para fazer o que queremos. Ao contrário, ela é uma oportunidade de alinhar nossos corações com a vontade divina. 1 João, capítulo 5, versículo 14, lemos: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouvirá. Quando oramos, precisamos nos lembrar de que Deus vê o quadro completo. Ele sabe o que é melhor para nós, e muitas vezes, a resposta que esperamos pode não ser a resposta que Deus tem para nós naquele momento. O exemplo de Abraão em Gênesis capítulo 22 versículos 1 a 19, nos mostra o poder de submeter nossos desejos à
da vontade de Deus. Quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque, ele obedeceu, mesmo sem entender completamente o motivo. Ele confiava que a vontade de Deus era perfeita, e, por isso, estava disposto a entregar o que tinha de mais precioso. No fim, Deus proveu o cordeiro para o sacrifício, poupando a vida de Isaque. Abraão nos ensina que, mesmo quando não compreendemos os caminhos de Deus, podemos confiar que sua vontade é sempre boa. Outro exemplo é Davi no Salmo 51. Após pecar gravemente, Davi se arrependeu e clamou a Deus por misericórdia, pedindo que seu coração fosse renovado. Davi sabia que a vontade de Deus era de restauração e perdão, e sua oração refletia o desejo de estar novamente em harmonia com Deus. Ele se alinhou à vontade divina, buscando ser restaurado pelo poder de Deus. Para discernir a vontade de Deus em nossas orações, precisamos buscar conhecê-lo cada vez mais por meio de sua palavra e de uma vida de comunhão contínua com Ele. Ao meditar nas Escrituras e passar tempo em oração, nosso coração se alinha ao coração de Deus, e começamos a orar não apenas pelos nossos desejos, mas pelo que é verdadeiramente melhor para nós conforme sua vontade. Como você pode alinhar suas orações à vontade de Deus hoje? Você já orou com dúvidas no coração, se perguntando se Deus realmente responde? A fé é o alicerce de uma oração eficaz. Hebreus, capítulo 11 versículo 6 nos lembra que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quando oramos, precisamos acreditar que Deus não apenas ouve, mas também age de acordo com sua vontade perfeita. Abraão e Sara são grandes exemplos de fé na oração. Em Gênesis 17-21, Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de muitas nações, mas, com o passar do tempo e a idade avançada de Sara, essa promessa parecia impossível. No entanto, eles continuaram crendo na palavra de Deus, e, eventualmente, Isaque nasceu, cumprindo a promessa divina. Essa história nos mostra que a fé não depende das circunstâncias, mas da confiança no caráter fiel de Deus. José, também, é um exemplo notável de fé em meio às dificuldades. Vendido como escravo pelos próprios irmãos e preso injustamente, ele continuou crendo que Deus tinha um plano para sua vida. Gênesis 37-50. José orava e confiava em Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam indicar o contrário. No final, Deus o exaltou, tornando-o governador do Egito e salvando sua família da fome. A fé de José na soberania de Deus foi recompensada. Orar com fé significa confiar que Deus é capaz de fazer o impossível. Mesmo que nossas circunstâncias pareçam desafiadoras, a fé nos permite continuar orando e esperando no Senhor. Como você pode começar a orar com mais fé hoje? Você já sentiu que estava esperando há muito tempo por uma resposta de Deus? Talvez tenha orado incessantemente por algo e, ao invés de uma resposta imediata, parece que Deus está em silêncio. Nesses momentos, é fácil ficar desanimado, mas a Bíblia nos ensina que a paciência e a perseverança são virtudes essenciais na vida de oração. Em Eclesiastes, capítulo 3 versículo 1, lemos que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso significa que Deus tem um plano e um tempo perfeitos para cada coisa. Quando oramos, muitas vezes esperamos uma resposta imediata, mas Deus trabalha em um tempo diferente do nosso. Ele vê o quadro completo e sabe o que é melhor para nós em cada momento. Noé é um grande exemplo de paciência e perseverança. Deus lhe disse para construir uma arca e o avisou de que viria um dilúvio, mas essa promessa demorou muitos anos para se cumprir. Gênesis 6-9. Noé obedeceu e continuou a trabalhar, mesmo sem ver sinais imediatos da chuva. Sua paciência e fé na palavra de Deus foram recompensadas quando o dilúvio finalmente chegou, salvando sua família e os animais. Davi, também, é um exemplo de paciência. Ele foi ungido como rei ainda jovem, mas levou muitos anos e enfrentou inúmeras adversidades antes de finalmente assumir o trono de Israel. 1 Samuel, capítulo 16 e 2 Samuel, capítulo 5. Durante esse tempo, Davi orou, esperou em Deus e permaneceu fiel, confiando que, no tempo certo, Deus cumpriria suas promessas. A paciência e a perseverança na oração nos ensinam a confiar plenamente em Deus. Mesmo quando não vemos resultados imediatos, podemos continuar a orar e esperar com fé, sabendo que Deus está trabalhando, muitas vezes nos bastidores. Como você pode começar a desenvolver mais paciência em sua vida de oração? Você já considerou que a oração pode ser muito mais do que um momento separado em seu dia? Na verdade, a Bíblia nos convida a orar sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, transformando a oração em um estilo de vida. Mas o que isso significa na prática? Orar constantemente não significa que devemos passar o dia inteiro com os olhos fechados e ajoelhados, mas sim que devemos manter nossos corações em comunhão com Deus em todos os momentos.
Em qualquer situação, seja um momento de alegria, angústia ou até mesmo nas tarefas cotidianas, podemos falar com Deus, expressando nossa gratidão, pedindo sabedoria ou apenas reconhecendo sua presença ao nosso lado. Daniel é um grande exemplo de alguém que transformou a oração em parte essencial de sua vida diária. Em Daniel, capítulo 6 versículo 10, vemos que, mesmo diante de um decreto que proibia a oração, ele continuava orando 3 vezes ao dia, como de costume. Sua devoção a Deus era inabalável, e essa prática constante de oração o sustentou em tempos de perigo. Jesus, também, é o maior exemplo de uma vida de oração. Em Lucas, capítulo 5 versículo 16, vemos que ele se retirava para lugares solitários e orava. Jesus demonstrou que a oração constante era vital para sua conexão com o Pai e para sua missão aqui na Terra. Para transformar a oração em um estilo de vida, podemos começar a incorporar pequenos momentos de oração ao longo do dia. Ao acordar, durante uma pausa no trabalho ou enquanto fazemos atividades diárias, podemos falar com Deus, buscando sua direção e expressando nossa gratidão. Como você pode começar a incorporar mais momentos de oração em seu dia a dia? Quantas vezes nossas orações são focadas apenas em pedidos e súplicas? Embora Deus se importe profundamente com nossas necessidades, Ele também nos convida a orar com um coração cheio de gratidão e louvor, independentemente das circunstâncias. Filipenses capítulo 4 versículo 6 nos instrui a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentemos nossos pedidos a Deus. A gratidão e o louvor nos ajudam a focar na bondade e fidelidade de Deus, em vez de apenas nas nossas preocupações. Quando louvamos a Deus, estamos reconhecendo quem Ele é, acima de qualquer situação. Quando oramos com gratidão, mesmo em tempos difíceis, estamos expressando nossa confiança de que Deus está no controle. Davi, no Salmo 100, nos convida a entrar por suas portas com gratidão, e em seus átrios com louvor. Davi sabia que a oração de gratidão e louvor era uma chave para a alegria e a paz, independentemente das circunstâncias. Outro exemplo é o de Paulo e Silas, que, mesmo presos e acorrentados, oraram e louvaram a Deus, e, milagrosamente, foram libertos. Atos, capítulo 16 versículo 25. Para incluir mais gratidão e louvor em nossas orações, podemos começar refletindo sobre as bênçãos que já recebemos e agradecendo a Deus por elas, mesmo nas pequenas coisas. Podemos também louvar a Deus, reconhecendo seu poder, amor e fidelidade. Como você pode começar a incluir mais gratidão e louvor em suas orações diárias? Você já se sentiu sem palavras ao orar? Às vezes, não sabemos o que dizer ou como expressar o que está em nosso coração. É nesses momentos que o Espírito Santo nos auxilia em nossa vida de oração. Romanos, capítulo 8 versículo 26 nos diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo não apenas nos capacita a orar, mas também intercede por nós quando as palavras nos faltam. Ele é nosso ajudador, aquele que nos guia em cada momento de oração e nos conecta mais profundamente ao coração de Deus. Em Atos 2, no dia de Pentecostes, vemos como o Espírito Santo capacitou os discípulos, enchendo-os com poder e os habilitando a proclamar o Evangelho em diversas línguas. O Espírito Santo transforma a maneira como oramos, tornando nossas orações mais profundas, eficazes e alinhadas à vontade de Deus. Para permitir que o Espírito Santo guie nossas orações, precisamos estar abertos e sensíveis à sua direção. Podemos começar cada momento de oração pedindo que o Espírito Santo nos ajude, nos capacite e interceda por nós, especialmente quando não soubermos como orar. Como você pode se tornar mais dependente do Espírito Santo em suas orações? Ao longo deste roteiro, vimos como a oração é poderosa e transformadora. Seja por meio de orações fervorosas, alinhadas à vontade de Deus, cheias de fé ou paciência, ou mesmo orações de gratidão e louvor, cada forma de oração tem o poder de nos aproximar de Deus e transformar nossas vidas. A oração não é apenas uma prática religiosa, ela é uma linha direta de comunicação com o Deus que nos ama profundamente. Quando nos dedicamos a uma vida de oração, começamos a ver mudanças em nós mesmos, em nossa fé e em nossa maneira de lidar com os desafios da vida. Encorajo você a colocar em prática tudo o que discutimos. Comece orando com fervor, alinhando seus desejos com a vontade de Deus, orando com fé e paciência, e tornando a oração uma parte constante do seu dia a dia. E, acima de tudo, permita que o Espírito Santo guie suas orações e sua vida. Oração final. Senhor, obrigado pelo privilégio de poder orar e me aproximar de Ti. Ajuda-me a aprofundar minha vida de oração, a confiar mais em Ti e a orar com fé, fervor e gratidão. Que o Teu Espírito Santo guie minhas palavras e transforme meu coração. Em nome de Jesus. Amém.
Se você chegou até aqui, muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada sobre aprofundando sua vida de oração, uma jornada de fé e conexão com Deus. Se você quer se aprofundar ainda mais em histórias poderosas da Bíblia, não deixe de conferir nosso vídeo anterior sobre Antes de cumprir seu propósito, Deus o preparará com estas 6 provações bíblicas. Ele já está aparecendo na tela, é só clicar e continuar assistindo. Não perca essa oportunidade de explorar mais uma incrível lição bíblica. Até o próximo vídeo e Deus te abençoe.